Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 184 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Pedro Angela, que já alcançou o sucesso, afinal ele participa do podcastirmãos.com. Só que na verdade sou eu, né? Eu estou aqui com o Marcelo, que já alcançou o sucesso, afinal ele participa do podcastirmãos.com. Aê! Acho que ele pode olhar pra qualquer um. Olhando pra esse lado, fica até animado, hein, cara? Tô mesmo. E eu tô aqui com o Pedro Angela, que é uma das pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço. Ele tem um iPhone e um Mac. Cara. Ai, Assim que a gente mede, esse é o sucedômetro. Que sucesso é esse? Pra mim é isso. Pelo Mac. Aqui é o Pedro e eu estou com o Cassiano, que tem uma bela família bem-sucedida. Olha que bonito, Pedrão. Valeu, cara. Joia, eu sou o Cassiano, tô aqui, entre aspas, com o Vitor, que tá lá no Japão. Estamos aqui no Skype, que nasceu no Rio de Janeiro, cresceu nos Estados Unidos, mora no Japão e casou com uma bela horizontina. E vem aqui pra falar sobre vida simples. O que ele vai falar sobre vida simples? Mas... Cara, você acabou de matar minha introdução. Eu sou o Vitor e eu estou aqui com o cara que é o sucesso dos podcasts nacionais e agora também internacionais, Paulinho. Aê, legal, trouxemos o Vitor de novo, ele que nós conhecemos naquele programa com brasileiros no Japão, né? Depois gravamos sobre John Stott com o Vitor também, e agora aqui reunido com a nossa turminha, um cara que está no meio do capitalismo, né? Tanto nos Estados Unidos, os 25 anos que passou lá, e agora no Japão, nesses últimos anos, ele sabe muito bem sobre consumismo, mais do que a gente trouxe ele aqui. Na verdade, a gente trouxe ele aqui pra exortá-lo. E nós vamos falar sobre sucesso, o que é uma vida de sucesso, o que nós temos que buscar como sucesso para nossa vida, o que o mundo ensina e o que como cristãos devemos encarar como sucesso. Vamos tentar entender um pouco das nossas experiências, no que nós temos vivido e no que a gente consegue compartilhar aqui hoje sobre isso. Por que surgiu esse tema? Porque é uma coisa que vira e volta pra nossa mente, né? O que a gente deve buscar na nossa vida? Primeiro, o que nós fomos ensinados a buscar, né? Desde pequeno, o que era muito cobrado da gente, o que você vai ser quando crescer? O que a gente sempre respondia? A gente sempre tentava pensar em alguma profissão que desse bastante status, dinheiro, possibilidade de ter mansões e fama. Esse tipo de coisa, né? A gente é meio que doutrinado, né? Durante toda a nossa vida, toda a nossa preparação nos estudos, né? Ninguém fala assim, você tem que aprender isso porque vai ser importante pra sua vida, porque você vai ser uma pessoa melhor aprendendo essas coisas na escola. Não, você tem que aprender isso porque vai ser cobrado no vestibular. O vestibular é super concorrido e se você quiser se dar bem na vida, você tem que procurar as profissões que mais dão dinheiro e são as mais concorridas. Então você tem que estudar pra passar em primeiro lugar nos vestibulares, né? Basicamente isso. Eu acho que o sistema, né, assim, entre aspas, né, não gosto muito de usar essa palavra, mas a gente era pressionado de todos os lados, né, tanto da escola como em casa, como pela televisão também. Eu acho que havia essa pressão, né, e não tinha aquela questão de assim, o que você quer ser, você tem que ser isso, porque isso aqui é que faz a coisa acontecer, isso aqui que dá dinheiro, isso aqui que faz. Como é que você, assim, eu duvido que você perguntar pra alguma criança, quando ela tem 5, 6 anos de idade, o que ela vai ser, ela vai responder, eu quero ser gari, eu quero ser... porque esse negócio não tem o cifrão ao lado desse tipo de trabalho, né, então eu acho que a pressão vem dos 3 lados, né. Talvez aqui até essa idade a criança ainda fale isso, né, porque ela ainda não pegou essa... ainda tá na inocência, a gente costuma ouvir, né, você pergunta pra criança pequena o que você quer ser, ela fala esse tipo de coisa aí, né, porque corre na rua, sei lá, uma coisa assim, ainda não foi tocada pelo espírito, né, dominante. Você falou uma coisa agora que eu lembrei também, Cassiano, que eu perguntei, a gente estava num restaurante com a minha filha, a gente começou a conversar sobre isso, o que você vai ser quando crescer? A minha de 6 anos, ela falou, eu quero trabalhar aqui nesse restaurante. Eu falei, por que você quer trabalhar aqui? Porque dá pra comer muito. Ainda tá com essa mentalidade, né, que é legal. Mas uma coisa interessante, Paulinho, assim, que eu acho que é base dessa discussão, é que, na verdade, exatamente o que o Vitor falou, a gente, esse nosso paradigma
paradigmas, né, eles são fruto da nossa sociedade, né, do pensamento dominante na nossa sociedade, ou aquilo que os alemães chamavam de espírito do tempo, né, o espírito do nosso tempo. Então é interessante quando você vai estudar, quando você vai trabalhar com culturas mais tradicionais, igual culturas indígenas, né, que eu tenho mais contato e tal, uma pergunta que a gente sempre tem que fazer é se aquela cultura é progressista ou é tradicional. Porque, então, existem as duas perspectivas, né, entre outras, mas uma cultura mais tradicional, que certamente era a cultura japonesa, né, Vitor, do passado, e que mudou com o capitalismo, ela valoriza a constância, ela valoriza o antigo, né, então você manter os valores antigos e tradicionais é o que conferem valor para você. Então, uma pergunta é, o que traz status para o indivíduo nessa sociedade? Então, numa cultura tradicional, se o cara mora na mesma casa há 40 anos, ocupa o mesmo cargo, o mesmo emprego, a mesma empresa e tal, então isso traz status pra ele, porque ele é um cara constante, ele é um cara que mantém os seus valores. Até os anos 50, 60, o Brasil vivia um pouco disso, né? Porque o cara que tinha status é aquele que tava 50 anos na Volkswagen, né? Exatamente, na Mercedes. Mas não é tão antigo assim não, cara. Eu lembro disso. Eu não tenho estudo de idade. Então, eu lembro quando eu era criança também, aqueles caras que se aposentavam fazendo a coisa que começaram a fazer quando eram aprendizes ainda, né? Quer dizer, dava mais valor a ele, né? Hoje é exatamente o contrário, né? Hoje a gente faz parte de uma cultura totalmente progressista, pelo menos no ambiente capitalista ocidental, então o sucesso é você comprar o carro 2013 em julho de 2012, né? Ou você trocar seu iPhone, qual que é o último aí, nem sei. 4S é o atual. Meu é 3GS ainda, tá vendo? Eu sou mais... Mas esse é o sucesso, esse é o paradigma de sucesso, né? Então acho que essa é uma base dessa discussão importante. Na verdade, essa perspectiva ou esses paradigmas que a gente tem, que a gente carrega, eles são fruto da sociedade na qual a gente está inserido, né? Entre as tribos indígenas tem essa questão progressista também? Tem. O que eles almejam? Tem mais mulheres. Tem mais mulheres. Mas... Não, as culturas indígenas, ou como as culturas tribais, animistas, elas são mais tradicionais, né? Elas são uma orientação mais tradicional. Mas você encontra traços dessa perspectiva progressista também, porque isso, na verdade, não é exclusivo do capitalismo, do pensamento capitalista ocidental. Isso daí existe em outras dimensões culturais também. Mas o importante é a gente saber isso, eu acho. Porque às vezes a pessoa acha, não, eu penso assim, né? Isso é uma coisa minha, não é uma coisa sua, nada. Você pensa assim porque você tá mergulhado no meio que pensa dessa maneira, né? Quando que a gente sabe se a gente que pensa ou são os outros que pensaram, né, cara? Não tem índio empreendedor, então, Cassiano? Tem, cara. É interessante que às vezes tem, né? Tem, então, por exemplo, entre os Yanomami, que é uma cultura tradicional e tal, eu ouvi uma vez, eu não vi a situação, né? Um colega que me contou, mas de um cara que era, assim, tinha esses traços progressistas bem acentuados. Então, por exemplo, o cara inventou um jeito com bambu, assim, aqueles caules, né, de palmeira, de poder fazer xixi dentro da casa e escorrer lá pra fora. Olha só. Caraca, genial. Negócio genial, totalmente revolucionário. Então, isso aí é traço progressista, né? Por que o cara vai inventar um negócio desse? Daí os antigos falaram, não, isso aí não dá certo, isso aí não... Critica, exatamente. Critica, né? Vai ficar cheirando mal, vai tal. E o Marcelo falou sobre o empreendedorismo, né? Parece que tem essa visão, muitos dos funcionários, o sonho é ser dono do seu próprio negócio, ou ser chefe de si mesmo, né? Não ter ninguém pra responder, e isso acaba sendo um alvo de sucesso. Eu vou ser bem sucedido quando eu tiver meu próprio negócio, eu puder fazer a minha agenda, e aí conseguir fazer muito dinheiro com isso, né? Tiver independência financeira. Independência financeira. Sonhar. Isso no meu espírito do meu tempo, onde eu tô inserido, cara, isso pra mim é o paradigma de sucesso. Acho que é uma causa do sistema em si, né, Paulinho? Porque hoje tá mais focado no resultado, na produção, do que na pessoa, na experiência, né, na vocação. Eu acho que a palavra vocação tá diminuindo, tá assumindo, né, cada dia mais. E, na verdade, os vocacionados nós vemos são os médicos, os policiais. E olhe lá, né, cara? E olhe lá. Isso aí também já não tá tão assim. Então, essa palavra vocação, ela tá sendo tirada. Cara, tem muito médico que foi fazer por causa do status e se conseguiu se formar, alguns se tocam e largam antes, né? Tanto que tem tanta desistência nos cursos de medicina. Mas se consegue se formar, acaba sendo uma pessoa frustrada, às vezes até
rica, bem-sucedida financeiramente, mas frustrada porque não era exatamente o que cumpriria, o que preencheria a sua vocação, né? Só pra você ter uma ideia, a gente teve uma experiência aqui na igreja, que eu sou pastor de uma igreja local, e o meu pastor veio dos Estados Unidos para ministrar aqui, teve um tempo lá que ele chamou as pessoas que sentiam que tinham um chamado pastoral para vir à frente, né? E algumas pessoas vieram e ele ficou meio assustado com o número de pessoas que foram à frente. Então ele disse assim, alguma coisa não tá muito certa isso não, porque ser pastor era a pior coisa que eu queria antigamente, entendeu? E aí ele foi perguntar pra um deles, vem cá, mas por que você quer ser pastor? Ele falou assim, porque eu tô muito cansado, eu quero sair da fábrica o mais rápido possível. Quero parar de trabalhar, né? Quero parar de trabalhar, entendeu? Ele abriu minha própria igreja, ser empreendedor espiritual. Entendeu? Então existe já, a mídia, ela nos move a esse negócio da gente não querer mais se firmar num local só, de ter uma carreira profissional que às vezes não é nem a nossa vocação, mas é uma carreira profissional que vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos pra viver, entendeu? Acho que você é uma fonte de informação joia pra gente aí, por causa dos dois contextos aí que você vive, né, viveu. Essa pressão do consumo, você acha que é isso que manda nessa nova perspectiva? Quer dizer, é mais importante eu ter essas coisas que eu quero ter do que eu pensar nessa questão de vocação ou de realização pessoal. Quer dizer, a realização pessoal que vinha pela vocação, pela carreira e etc, agora ela tá no consumo. Exato, eu acho que é a cultura do ter e não do ser, né? Eu acho que isso é uma coisa muito viva, nos Estados Unidos muito mais forte que aqui no Japão. A gente vê as propagandas depois dos desenhos e tal, é só consumo, entendeu? Então, assim, não tá ensinando nada às crianças, tá simplesmente levando um produto para que elas possam pedir aos pais e comprar. É uma coisa absurda o nível de pressão que existe sobre isso, né? Minha filha ficava triste porque acabou de ganhar uma boneca e já saiu a outra, 2.0. Ela ganhou 1.0 ontem, entendeu? É igual o iPhone do Paulinho. Não, mas eu não fico triste. Eu demorei pra ter e eu me contento, por enquanto. Agora, a coisa interessante, acho que eu posso compartilhar com vocês, é que eu vi esse contraste muito forte entre Estados Unidos e Japão. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe ainda, eu creio, né, já tenho 5 anos que eu tô aqui no Japão, quase 5 anos, mas no tempo que eu trabalhei 15 anos numa firma só e depois trabalhei 5 anos numa outra firma. E existia uma valorização muito forte ao empregado, né? Por exemplo, na companhia que eu trabalhei 5 anos, era uma estatal, uma companhia bem grande, ela dava bônus para os empregados. Os empregados, eles compartilhavam no lucro da companhia, tinha uma porcentagem que a gente ganhava em cima do lucro. Então, tinha seguro de saúde, tinha todos esses outros recursos, né, que a companhia mesmo pagava e não tirava um centavo do seu bolso. Então, nos Estados Unidos, a cultura trabalhística, assim, ela valoriza o funcionário. Já no Japão, é muito ao contrário. No Japão, um estrangeiro, né, vamos falar do lado estrangeiro, né, isso pelas experiências que eu tenho com os membros da igreja aqui. O estrangeiro, ele pode trabalhar 15 anos dentro de uma fábrica, ele nunca vai ser valorizado, porque para eles, ele é uma pessoa descartável, né, qualquer hora ele pode ser substituído, é tipo um robô mesmo, literalmente. E não existem leis trabalhistas que fazem, quanto mais a pessoa trabalha, mais caro fica pra empresa demiti-la aí no Japão? Elas são fictícias, assim, você tá entendendo? É uma ilusão o negócio. Elas existem, mas não são. É uma coisa absurda essa distância que há entre o japonês nacional, o japonês e o estrangeiro aqui. Tá. Você não tem ideia do nível. Tem pessoas que trabalham o dobro de um japonês e ganham, assim, 2 vezes menos e trabalham muito mais. No mesmo cargo, na mesma função. Na mesma função. É uma coisa, assim, absurda. É uma coisa que cria uma certa indignação. Eu vindo de uma cultura que valorizava o funcionário, uma cultura que descarta o funcionário, e se o funcionário não vier, ele tiver uma doença, alguma coisa, ele é melhor ter seguro de saúde, porque senão a fábrica vai descartá-lo, entendeu? Então, o Vitor falou sobre vocação, né? Mas a gente tem que tomar cuidado pra não achar que só tem vocação quem tá diretamente ligado ao pastoreio, ou é algum missionário, ou coisa assim, né? Todos nós devemos buscar a nossa vocação. O que é a vocação? É descobrir qual é a necessidade do mundo, a qual nossas habilidades e aptidões conseguem suprir, né? Que faz nos dar prazer ao mesmo tempo quando a gente faz isso, né? Por isso que tem muita gente, tem muito diretor de banco que de segunda a sexta trabalha lá cumprindo expediente, e de sábado vai
vai fazer um trabalho humanitário, né? Vai ajudar numa obra social, alguma coisa assim, é aí que ele vai buscar e preencher essa sua vocação. A gente já gravou sobre isso, né, Paulinho? Já, a gente gravou com o Ed René e com o Ariovaldo já há um Isso, tempo atrás. Tem o link aí pra você ouvir também. Mas isso é importante a gente buscar porque é uma coisa realmente cada vez mais deixada de lado. E um dos sintomas da vocação, de que você encontrou a sua vocação, é que você faria o que você faz, mesmo se não ganhasse 1 centavo pra isso. E agora as pessoas começam a ficar apavoradas, né? De pensar que será que eu faria? Será que eu ficaria lá cortejando os ratinhos? Né? Ontem eu entrevistei um rapaz lá na Cepal Digital. Então ele tá trabalhando numa empresa, né? Tá empregado e tal, mas tinha interesse de estar lá com a gente. E aí eu conversei um pouco com ele sobre isso que você falou agora, né? Uhum. Interessante como isso atinge as pessoas em cheio, assim, né? Como assim? Eu faria mesmo se eu não ganhasse nada, né? Uhum. É um papo meio de maluco, assim. Mas é interessante que depois ele me mandou um e-mail, aí ele foi pra casa e tal, e foi embora, e à noite ele mandou um e-mail grande, sabe? Falando, ó, tô pensando naquilo que você falou e tal. Então a gente realmente precisa resgatar esse tema, viu? É porque as pessoas pensam assim, eu tô trabalhando pra ganhar dinheiro, né? Eu tô trabalhando pra ter uma vida melhor, ou pra viver, dar uma qualidade de vida melhor pra minha família. Se eu parar de ganhar dinheiro pra fazer isso, não faz sentido mais eu trabalhar, né? Mas isso é uma das coisas que vai denunciar que o que você está fazendo não é exatamente sua vocação. Porque se isso preenche você, se você sente que está fazendo uma diferença no mundo, fazendo o que você faz, você vai dar um jeito, vai atrás de fazer conciliar essa sua vocação com uma forma de levantar seu sustento também, né? Pelo menos Sim. assim, esse é o mundo ideal. Mas como o próprio Vitor falou, esse é um mundo muito distante para a maioria dos seres humanos, né? Sim, verdade. Dos seres humanos, exatamente. Cara, eu tenho algo a confessar sobre isso. Esse programa do Irmãos.com, quando eu ouvi, cara, eu fiquei meio deprimido, assim, sabe? Mas cara. Porque você descobriu que você é um mercenário, não... Eu descobri que eu não consigo enxergar, assim, nem, sei lá, se alguém falasse, não, tudo bem, você faz o que você quiser, a vocação que você quiser, pode não dar dinheiro nem retorno nenhum, e eu te banco, não se preocupe com isso. Mesmo assim, eu não sei o que eu escolher, cara, de boa, assim. Então eu sou um exemplo de uma pessoa que não tem vocação, cara. Ou vocacionado? Sou do movimento... Cara, você não fez o teste vocacional antes de prestar o vestibular, não? Mas é engraçado que isso é uma coisa meio imposta, né, cara? Eu não sei, assim, essa questão de você encontrar a sua vocação, de você encontrar essa... Como o Marcelo, ele tá em parafuso aí porque ele não sabe qual a vocação dele. Eu exatamente não sei. Vou dizer também que eu não sei exatamente qual é a minha vocação. Eu tenho um plano, eu tenho um paralelo, eu tenho mais ou menos um guia. Mas eu não sei exatamente o que eu devo seguir, o que eu devo fazer, qual é a minha vocação pro reino. Eu quero servir o reino, mas eu não sei exatamente com o que e como. Mas... Mais uma vez, servir o reino não é necessariamente trabalhar na igreja, tá? Exato. Não na igreja, exatamente. Tá, você salvando as tartarugas marinhas, você está servindo o reino também. Uma coisa que a gente tem que, acho que é importante até conversar aqui, essa questão do reino de Deus, né? Onde está o reino de Deus? O que Jesus disse sobre isso? Porque eu acho que isso tem muito a ver com essa vocação. Eu fico ouvindo vocês falarem, eu não sei qual é a minha vocação, mas eu acho que você já acho que essa questão de não ser vocacionado, acho que ela não existe de fato, porque você pode estar dentro de uma firma, trabalhando como, sei lá, ajudante de dentista, sei lá, alguma coisa, mas você tem uma vocação dentro de você. Talvez a sua vocação seja um bom pai, um excelente pai, um pai que vai poder dar um grande exemplo, poder ensinar seus filhos, e os filhos vão produzir aquilo que essa vocação que já existe dentro de você vai gerar, entendeu? Então, eu acho Marcelo, que quem sabe? Isso, entendeu? O Marcelo pode ser isso. A palavra do Ed sobre isso, ela ajuda bastante mesmo. Eu acho que assim, foi muito bom ter ouvido, mas não me ajudou muito não. Colocou mais interrogações na cabeça, né? Esquece então, Marcelo. Não, mas eu acho que eu falei do Ed, porque quando eu vi a primeira vez ele falar sobre isso, até antes do podcast, pra mim acendeu uma luz, assim. Ele fala que a nossa vocação é a maneira como a gente vai contribuir pra trazer ordem ao caos do mundo, né? Ao caos do universo. Então, na verdade, eu acho que é mais simples. A questão é um pouco mais simples do que parece, né? Todos nós aqui provavelmente já estamos fazendo algo nessa direção, né? E a questão é o que eu tô fazendo com essa perspectiva e é aquilo que eu consigo fazer de melhor, né? Então não é melhor do que os outros, mas é o que eu consigo fazer de melhor, né? E eu acho que talvez tem gente que tenha um pouco essa crise, mas na verdade já tá vivendo a sua vocação, já tá desempenhando isso, né? Eu acho que é uma coisa automática, né, Cassiano? Você tá dizendo, é uma coisa que nasce dentro de nós, a gente não tem essa expectativa disso ser gerado ou brotado, já vem dentro de nós isso aí, a gente vai colocando isso em prol da sociedade e nós vamos descobrindo o que isso
Fred, verdade. Eu acho que o tema de hoje, ele é um complicador, talvez, nessa questão, nesse dilema, porque tem gente que tá cumprindo o seu papel aí na sociedade e tá ganhando dinheiro com isso, tá ganhando bastante dinheiro com isso. Isso é uma coisa. A outra coisa são os caras que não estão ganhando muito dinheiro com isso, mas estão sentindo essa pressão, né? Aqueles entre nós que estão sentindo essa pressão. Porque aquilo que a gente falou no começo é legal, a gente fala sobre as sociedades tradicionais, de orientação tradicional e etc, mas nós somos 100% progressistas. Nós somos, assim. Nós estamos vivendo nesse meio. Então, assim, o nosso paradigma de sucesso, ele é o que traz sucesso, o que confere status ao indivíduo, né? Que é aquela pergunta inicial que eu falei. Ele está relacionado em todas as áreas, seja quem está no ministério, quem é pastor, como o Vitor, quem é missionário, como nós, ou outros que estão fora no trabalho secular, né? Como a gente chama. A gente mede o sucesso pelo progresso, né? Eu tenho uma boa definição de sucesso aqui, meio clichê, mas é muito boa. É comprar coisas que você não quer, com dinheiro que você não tem, a fim de mostrar pra gente que você não gosta, uma pessoa que você não é. É muito boa essa. Muito legal, muito legal. Esse é o sucesso. Vai. Exatamente, isso é que é pregado, né? O que é sucesso. Mas quando a gente pensa em vocação, a vocação tá totalmente atrelada ao sucesso. Porque, assim, como deveria ser encarado o sucesso para o cristão? Em contraste com o que o mundo prega, em contraste com o que nós aprendemos, em contraste atrás do que nós geralmente corremos a vida toda. O que deveria ser o sucesso para o cristão? Não quero parecer clichê aqui, sabe? E falar, olha só, o mundo fala isso, mas o cristão deve seguir e andar por aqui. Mas, assim, na prática, o que a gente pode mostrar, o que a gente pode buscar como sucesso para realmente preencher essa lacuna na nossa vida? É financeiro? Obviamente não, né? Mas ajuda, né, Paulinho? Mas a gente sabe que tem muita gente bem-sucedida financeiramente completamente vazia. A gente vê os músicos, né, tantos músicos pops aí de tanto sucesso, alguns se suicidando, outros mergulhando nas drogas. Por quê? Porque não conseguem encontrar realmente a verdadeira felicidade com o dinheiro, com a fama, né? A gente precisa de muito mais do que isso. Mas se você tem a verdadeira felicidade, daí parece um monte de dinheiro, aí já era, né? Acaba estragando, né? Não, aí já era. Aí completou. Pra mim, pensando na perspectiva cristã, né, nossa, Paulo, isso que você falou agora, eu acho que uma boa referência é aquela de Paulo, né? Aquela palavra de Paulo, de cumprir a carreira que está proposta. Eu acho que esse é um bom paradigma de sucesso. Eu cumpri a carreira que estava proposta, que está bem relacionado com o que a gente falou sobre vocação, né? Eu cumpri meu papel, né? Acho que esse é uma boa pista pra gente. Tudo bem, encontramos nossa vocação, estamos trabalhando nela e estamos ganhando muito dinheiro, como o Marcelo sonha aí de acontecer, né? Ficou muito rico, entrou muito dinheiro, né? Muito mais do que você conseguiria imaginar que você conseguiria gastar em 3 vidas, sei lá. Tem gente que tem umas contas assim, né? A fortuna do Ike Batista você não conseguiria gastar em 10 vidas, uma coisa assim. Bem que ele perdeu bastante esses dias, né? Com ações, né? Enfim, a pergunta é: até que ponto nós, como cristãos, querendo fazer diferença no mundo, devemos enriquecer? A porta está aberta, tem possibilidade de ganhar muito dinheiro. O que nós devemos buscar? Eu acho que a pergunta é pra quê, né? Assim... Objetivo, né? Porque assim, será que todos nós temos em mente? Eu tento trabalhar isso sempre, assim, e orar a respeito disso, baseado naquele versículo de Provérbios 38 e 9, que ultimamente tem sido o lema da minha vida. Tá aberto aqui do meu lado, cara. Isso aí eu ia citar. Qual que é o nível financeiro que eu gostaria de atingir e não passar dele mesmo que tivesse possibilidade, sabe? Assim, o que eu queria ter financeiramente pra dar um conforto pra minha família, beleza, legal, mas eu não queria passar disso pra não me esquecer de Deus, ou pra não esquecer dos pobres, pra não esquecer de quem precisa, sabe? Os versículos são Provérbios 38 e 9. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria quem é o Senhor, e se ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus.
Deus, qual seria esse patamar? Será que a gente consegue definir, ou será que a gente tem que definir realmente pra não se ver apegado a essa cobiça, né? Porque aí a gente entra naquela bola de neve de que, eu posso ter mais e assim, com esse carro aqui eu tô legal, mas com aquele eu vou estar muito mais confortável, eu vou poder fazer tal coisa. A gente começa a justificar várias coisas da nossa vida, né? Com uma casa com 10 dormitórios e 5 empregados, eu conseguiria receber missionários, né? E fazer umas coisas legais e trazer crianças aqui pra minha casa pra gente brincar uma vez por ano, sabe? Fazer uma atividade com as crianças. Será que a gente tem que mesmo definir esse patamar que nós não podemos ultrapassar? O que vocês acham? Ô Paulinho, só eu tô rindo aqui porque esses dias a gente tava conversando em casa sobre esse negócio de casa, de tal. Porque eu acho que isso que você falou agora é importantíssimo. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa definir, a minha opinião, né? A gente precisa dimensionar. Então, até onde eu vou, onde eu não vou e tal. Então, uma das coisas foi isso. Falou assim, mas é legal você ter uma casa grande, tudo que você pode receber missionário. Mas cara. Eu sei de gente que ficou com essa desculpa e tem casa grande. Mas pode ser verdade, e não recebe, cara. Não recebe porque assim, a casa foi tão sonhada, tão trabalhada e assim, as coisas estão tudo no seu devido lugar que se eu trouxer a gente, vai tirar essas coisas do lugar e não vai ser mais meu lugar perfeito, entendeu? Eu acho que assim, se você não recebe missionário na tua casa pequena, você também não vai receber. Exatamente. Mas é por aí, né? Mas é uma linha muito cinza, né, gente? Podemos dizer assim, a pergunta talvez seria assim, nós temos capacidade, humanamente falando, de poder nos guardar dessas coisas? Eu não sei, na verdade, entendeu? Estando lá que você vai descobrir isso. Eu acho que não tem como você, antes desse fato acontecer, de você se precaver disso, de você, de alguma forma, você dizer assim, não, eu não vou ficar soberbo, eu não vou ficar, né, ter esses sentimentos. Mas você tem que estar lá, eu acho, pra viver isso. Eu acho que é uma questão de princípios, né, cara? Você já carrega isso com você. É engraçado que eu tô com um estudo aberto aqui de provérbios, um estudo que eu fiz falando sobre dinheiro há muito tempo. Foi até no antigo efeito estufa, Paulinho. Ah, tá. Legal. O Provérbios, ele faz uma comparação muito legal sobre pobres e ricos, né? Ele dá uma visão que o pobre, ele não é pobre simplesmente porque ele não tem dinheiro. Ele é pobre também na visão de que o Deus dele é o dinheiro, sabe? Então, diante do Deus dinheiro, o rico é o cara que tá bem diante do Deus dinheiro. O pobre não. O pobre é aquele que tá rebaixado. Então, ele fala aqui, né? Provérbios 19:4, que as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre, o seu próprio amigo deixa. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos, né? Ao pobre não lhe ocorre ameaça, a pobreza dos pobres é a sua ruína. Então, tipo assim, quando que o pobre vai ter sua ruína? Quando a mente dele, ou quando o princípio dele básico é correr atrás do dinheiro, é correr atrás dos bens. Se a gente, desde o princípio, a gente tem como mentalidade a motivação de usar o dinheiro não como fim, mas como recurso, ou como meio para se alcançar alguma coisa, eu acho que independe da quantidade de dinheiro que se tem, você consegue chegar. Lógico que, dependendo da oferta, o dinheiro pode crescer aos olhos. Né? Isso é complicado para começar a desvirtuar dos princípios que a gente tem. Né? Eu acho que a pergunta que tem que ser feita é por que Deus está permitindo que eu ganhe dinheiro? Para quê, né? Com qual finalidade? É para eu ficar rico ou para eu ter uma vida confortável, uma vida confortável para minha família? Pode até ser até certo ponto, mas se for só isso, para que Deus vai perder tempo e dar dinheiro? Até, eu tô falando isso, tô lembrando daquela ministração do Juliano Som, né? Do Juliano Som, que ele fala sobre isso. Deus tá te dando muito dinheiro, olha que legal, ele tá dando dinheiro pra eu comprar um carro novo, pra eu comprar uma casa nova e tudo mais. Por que Deus é tão mesquinho assim de pensar só em você, se você poderia repartir isso com outras pessoas, né? Eu acho legal, o Timóteo, né, o pai do Cassiano, ele trabalha com empresários, né, Cassiano? Ele trabalha com discipulado e evangelização de empresários, pessoas com muito dinheiro. E ele pega e questiona os caras, sabe? Por que você vai comprar um barco? O que você vai fazer com um barco, sabe? Não um barco de pescaria, que é aqueles barcos luxuosos, com cabine e tal, iate. Por que você vai fazer? Se não é pra usar no reino, é um motivo completamente egoísta, né? Essas perguntas, elas têm que ser feitas, né? Na verdade, a gente tem que fazer pra gente mesmo e elas têm que ser feitas. A gente corre o risco de ou exagerar demais nessa ênfase, como o Vitor falou, né? É difícil antes de você estar na situação, você querer prever tudo, como é que eu vou reagir, etc. Mas o outro lado da história é a gente simplificar demais as coisas, né? E dizer, não, isso aí é relativo, né? Muita gente fala, não, isso é relativo. E realmente tem bons argumentos pra dizer que é relativo. O que é desperdício, né? Desperdício pra quem tem pouco e desperdício pra quem tem muito é relativo, né? Como é que a gente mede isso? Mas eu tenho um exemplo histórico disso que eu acho que é importante a gente olhar, que ensina bastante a gente, que é da época de Lausanne, né? Do primeiro encontro Congresso de
Lausanne, que foi lá em 1974, que foi aquele congresso mundial, tinha lá centenas de países, e assim, é uma referência importante para nós na questão da missão integral e etc. E lá em Lausanne foi interessante porque, assim, talvez pela primeira vez, líderes mais relevantes do primeiro mundo, então líderes americanos, europeus e etc., se encontraram com líderes do terceiro mundo, né? Então, até africanos e aqui latino-americanos e tal. E a diferença foi tão gritante, a diferença econômica, social, desse pessoal, que trouxe um desconforto, assim, para esses líderes do primeiro mundo muito grande. Foi um impacto, assim, tremendo. E isso gerou uma discussão muito interessante lá, que a gente tem até hoje. A gente traz essa herança, que culminou, então, algumas discussões, essa culminou num compromisso que eles fizeram, que eles chamaram de compromisso de vida simples, de um estilo de vida simples. Então, assim, se você buscar na internet, eu até fiz uma busca aqui agora, você vai achar alguns textos relacionados a isso. Então, os caras dizendo o seguinte, olha, a gente não tem jeito, olhando para a realidade da pobreza e da miséria, para a realidade do mundo em que a gente vive, não tem como a gente escapar de se comprometer de alguma forma com o estilo de vida simples. E o que é isso? Bom, aí a gente vai ter que conversar, vai ter que discutir, vai ter que analisar, olhar para a nossa situação, etc, para nossas necessidades. Mas não é tão relativo assim, né? Você sabe quando você está desperdiçando ou o que você realmente precisa e o que é desperdício. Pro empresário multimilionário, o iate pode ser isso, entendeu? Mas pra gente pode ser um novo iPhone, você tá entendendo? Ou um computador novo. Se a gente for fazer essa comparação, nós estamos no mesmo, vamos dizer assim, na intenção e na motivação do coração pode ser a mesma, entendeu? É uma coisa uma linha muito fina aí de saber aquilo que, sabe, que é o que vai dizer em Romanos 14, 22, né? Bem-aventurado o homem que não se condena, né? Que não se condena naquilo que aprova, né? Mas essa linha também é fina. E como é que a gente define, que nem o Paulinho tá dizendo aí, né? Como é que a gente define aquilo que é excesso e aquilo que é necessidade, né? Será que nós, como cristãos, nós temos que viver baseado somente na necessidade? Eu não consigo ser 100% conectado a isso e dizer assim, não, é isso, eu só vou ter o que eu necessito. Porque tem coisas que são prazeres que acho que Deus quer que nós tenhamos, entendeu? Por exemplo, sair de férias com a família numa Disney da vida aí. É uma necessidade? Não é, mas é um prazer ao qual o nosso trabalho, o nosso esforço, eu mereço. Eu me permito. Entendeu? Então, qual é que é isso? Porque tem, que nem você falou, Cassiano, tem uma turma que eles vão pro lado da simplicidade e eles exageram nisso, no ponto de viver na miséria quase, entendeu? Mas eu acho que sei lá, eu acho que quem prega muito viver na miséria é quem tem pouco, cara. Cara, eu vejo muito isso. Sim. A gente conhece, tudo bem, mas a gente conhece, o Cassiano conhece também gente que tem muita oportunidade de ter muito. Sim. E assim, o cara tá vivendo a vida super simples, aparece uma oferta de 10 mil reais pra ele pega essa oferta e dá direto pra uma pessoa que tá precisando do lado dele, sabe? Então, a gente conhece gente assim, a gente sabe que é possível. Vocês já ouviram o testemunho do Rick Warren, aquele cara lá do Vida com Propósito, aquele livro que ele escreveu? Foi o segundo livro mais vendido na história, né? E ele conta... Depois da Bíblia, né? E ele tem um monte, né, cara? Tem um monte que é o segundo mais vendido depois da Bíblia. Isso que eu ia falar. Ele tá no top 10 dos segundos livros mais vendidos. Depois da Bíblia. O dele, né? Eu creio que seja real. Ele é um cara bem simples e tal, mas ele doa 91% do que ele recebe e vive com 9%. Entendeu? Agora, o que é 9%? É aí que tá a questão, né? Mas mesmo, se o cara realmente é o segundo maior escritor de todos os tempos, assim, né? De livros mais vendidos, então 9% é uma grande tia. Mas ele mora na mesma casa, ele não muda de casa depois que isso aconteceu, tem o mesmo carro, se veste bem simples, entendeu? Então, é um exemplo, assim, se a gente possa ver de uma pessoa que nem você citou agora, Paulinho, de uma pessoa que é doadora, que tem um espírito de generosidade, entendeu? Muito grande e que consegue viver com aquilo que é necessário sem excesso, entendeu? Mas é uma linha muito fina, gente. Eu acho que a gente tem uma discussão aqui pra toda a vida de saber exatamente o que é excesso e o que não é, né? Sobre linha fina, eu tentei falar isso lá atrás, só que tava mudo meu microfone aqui. Eu acho que... O Marcelo falou, ninguém me deixa falar. Eu acho que o legal desse texto de Provérbios é que o autor, ele parece que ele entendeu qual que é essa linha fina dele, né? Uhum. Porque todo mundo acha, não, pode vir que for, eu aguento. Se eu temer a Deus mesmo, eu vou dividir, eu dou um jeito, não tem problema. Eu sei que eu vou me virar e vou conseguir. Mas esse cara não deve ser Salomão, porque ele também teve todo o dinheiro do mundo, né? Mas...
Esse trecho não foi Salomão que escreveu. Esse trecho ele pediu pro empregado lá falar. Mas parece que esse cara, a pessoa que escreveu isso tem realmente uma noção dos limites. Eu acho que alguma hora, assim, alguém deve conseguir ter essa visibilidade. Quando eu chegar lá, eu falo pra vocês, tá? Se eu conseguir. Apesar do autor, nesse último capítulo de Provérbios, ter entendido, durante o livro de Provérbios aparecem outros textos falando da questão de você viver a vida simples, né? Eu tô com a mensagem aqui, eu queria dar uma passagem que eu acho que o Paulinho vai gostar, porque fala de picanha. Ah, tá. É o Provérbios 15, 16 e 17, que fala que é melhor uma vida simples no temor do eterno do que uma vida rica, cheia de pepinos e abacaxis. E é melhor comer pão amanhecido num ambiente de amor do que uma picanha de primeira onde só há ódio. Interessante o contexto, né? Se você não sabe como lidar, em vez de você lidar dessa maneira de, não, vamos ver, né, como é que eu vou lidar com isso, né? A palavra já tá falando, se você não sabe como lidar, fica na vida simples, pra não sair do caminho do Senhor. Eu não sei, eu acho que é uma ideia. O negócio aqui é que é vida simples, entendeu? Porque pra algumas pessoas, vida simples é você ter 3 carros na garagem, entendeu? Só 3 carros, né? Exatamente. Eu só tenho 3 carros, eu não preciso... A gente volta na mesma questão, entendeu? Cada um... Eu não sei como a gente definir isso aí. Acho que não existe essa linha que define isso assim. Isso aqui é a linha que vai até o excesso. Eu não sei, cara. Eu gosto de fugir dessa rota de fuga aí, de escape. Eu acho que a gente precisa discutir sobre isso. Porque eu já tive alguns contextos que em alguns fóruns o pessoal fala, fecha a questão assim, sabe? É relativo e tal. Eu não acho que é relativo assim, desse jeito. Não, eu também não acho. Eu acho que a gente você pode ter 1, 2 ou 3 carros na garagem e dá pra saber se você precisa do 1, 2 ou 3 ou não. Eu acho que dá pra saber. Eu acho que dá pra saber rodízio, né, cara? Se você tem uma... aí que estão. Vai ter justificativa pros 3, é claro que vai ter, mas precisa ver se elas são válidas. Exato, sempre vai ter, né? Agora sim, eu acho que tem algumas coisas que já é diferente. Por exemplo, você tem uma casa na praia, te dá um custo fixo mensal altíssimo, você vai pra lá, sei lá, uma vez a cada 3 meses. E ninguém mais aproveita dessa casa. Isso é desperdício, entendeu? Então assim, eu não acho que é tão relativo assim. Pra mim, uma chave que eu tenho ministrado muito aqui na igreja e tal, porque eu vivo numa cultura bem capitalista, que o resultado é tudo, né? É a gente encontrar contentamento em tudo isso. Eu acho que essa é a palavra-chave, eu acho que isso é o que a Bíblia vai nos ensinar sobre sucesso. Eu acho que a palavra sucesso, ela não é bem definida na Bíblia. A Bíblia não é contra o sucesso, mas ela trabalha em prol do contentamento muito mais do que do sucesso, entendeu? Então eu acho que encontrar isso aí, no que você faz, no jeito que você vive, na forma que você vive, na sua simplicidade, eu acho que ela é fundamental. Se nós encontrarmos contentamento, eu acho que nós vamos nos sentir realizados, e aí tudo que nós colocarmos à mão, de fato, né, nós podemos ver progresso, podemos ver êxito, sucesso, né, se podemos usar essa palavra, naquilo que nós encontramos contentamento. Eu acho que a chave bíblica, né, de caminhada com Cristo é por aí, por esse caminho. É melhor do que feliz, é melhor do que alegre, é contente. Contente é a pessoa plenamente satisfeita, sabe? Independente das circunstâncias, né? E não depende de quanto ela tem o suficiente pra viver contente. Isso é muito legal. Isso é um sonho, assim, sabe? É algo que eu busco realmente na minha vida. A gente ora, a gente conversa muito com a Adri sobre isso. E encontrar contentamento com muito é mais fácil. Eu quero ver encontrar com pouco. E quando eu falo de contentamento, eu não falo de conformismo. Eu tô falando de uma satisfação, de estar satisfeito com o que tem. Não necessariamente um conformismo de derrota, né? Eu tenho pouco, eu não consegui nada na vida, tá bom assim. Não é por aí, é mais a questão de estar satisfeito, de saber que aquilo é suficiente pra ter uma vida digna. Em 1 Timóteo 6,8 fala que, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Acabou, cara. Já contei aqui o exemplo do Ronald Golias, é um dos meus ídolos. É um dos meus exemplos. É um cara que teve acesso a muita riqueza e manteve a vida simples até o fim da vida, sabe? Eu vi matérias, assim, depois que ele morreu, eu falei, cara, por que eu não admirei esse cara antes? O Carlos Alberto, que foi chefe dele por muitos anos, ele conta, cara, que ele chamava ele na salinha dele pra conversar e falava, Golias, você tá há muito tempo com o mesmo salário, vou te dar um aumento e tal, sei lá, de R$2.000, a partir de agora você vai ganhar R$2.000. Ele olhava pro Carlos Alberto
perto e falava, ó, pega esses R$2.000 e dá pro fulano de tal, que eu sei que a família dele tá passando necessidade, eu não preciso desse dinheiro, pode passar pra ele, sabe? E você vê o cara contando isso, é muito legal, cara. E quem de nós teria condições de fazer isso, né? E nós cristãos, né? Vendo de uma pessoa que não é, né? A gente não sabe se realmente teve um encontro com Cristo, mas vivia no contentamento. Isso é muito legal. Eu acho que os maiores problemas das pessoas na vida hoje é porque elas têm muito e não tem como pagar. Essa é a verdade. Esse é o mundo que nós vivemos. É verdade. Entendeu? A maioria dos nossos problemas é porque nós não conseguimos manter o que temos, entendeu? Então, isso é pra mim uma realidade muito forte aqui no Japão e tanto mais ainda nos Estados Unidos, que as pessoas vivem endividadas, entendeu? Assim, cartão de crédito é dinheiro. Eu não usava, só pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos eu nunca usei nota, dinheiro. Eu só usava cartão. Caralho. Tá entendendo? É porque é mais fácil. Todo lugar que você vai comprar uma bala, você pode botar no cartão. Você tá entendendo? Então, aqui não pode, aqui tem a compra mínima pra você usar o cartão. Aí você acaba gastando mais. Então, gasta mesmo. Então, pensa comigo o seguinte, assim, a gente não... É como se fosse o banco imobiliário, entendeu? Vira uma brincadeira a coisa. E a gente vai consumindo, chegou um horário que... dinheiro virtual, né? Virtual, literalmente. E aí as pessoas vão consumindo e aquilo se torna um estilo de vida. Você compra sua casa com dinheiro virtual, seu carro com dinheiro virtual, você faz as compras do mês todo com dinheiro virtual, aí chega no final do mês, esse dinheiro não vira real. Entendeu? Cara, então, só mais uma do Golias. Paulinho, de onde você tirou isso agora? Cara, é legal, cara, é legal. Cara, ele não era casado, né? Então, eu sei não. Nas matérias não falou nada sobre isso. Okay. É porque isso é uma outra questão importante, né? Às vezes você tá disposto a viver sacrificialmente, a não ter nada, mas como é que você faz? Você vai obrigar a sua família a ter uma vou sacrificar a família, né? Também. É complicado isso. Cara, se achar um homem, o Rono de Golias, nessa vida, acho até possível, mas acho uma mulher, cara. Uma acho que mulher fazendo isso, que não preciso cortar o cabelo, não, eu tô contente. Eu tô gosto dos meus cabelos brancos, né, Pedrão? A Eugênia tá aqui do meu lado, ela ficou brava, ela falou que a gente tá sendo machista agora, porque tem a Madre Teresa de Calcutá, é verdade. Tem as mulheres que andavam com Jesus, é verdade, cara, é verdade. Muitos exemplos. Ela tá ouvindo a conversa, é isso? Ela tá ouvindo, eu coloquei no... Viva a voz. Pra ela ouvir também aqui junto. Tem muito mais, outro argumento aqui, tem muito mais freira do que padre que faz voto de pobreza. Tá, porque freira tá em extinção, cara, não vejo mais. Eu vi um dia esses dias no metrô, fiquei pensando, caramba, cara, onde estão as freiras? Foram paradas. Eu acho que como esse exemplo que o Paulinho deu, tem vários outros, né? E é jóia a gente conhecer esses exemplos mesmo. Quer ver um cara... Nos Estados Unidos tem vários, né? Mas um empresário no Brasil, que é um exemplo disso, é o Antônio Hermílio de Moraes também. Que é um cara que manteve um estilo de vida simples. Não sabia. Apesar de ser o segundo homem mais rico do Brasil, uma coisa assim, né? E outros aí, né? Nos Estados Unidos tem vários caras assim, que o cara ficou bilionário, mas mora na mesma casa que ele morava, e tem algumas coisas assim. Então, assim, é possível. É o que eu falo do perigo da gente relativizar 100%, né? Eu acho que é possível. E a outra questão é assim, por que a gente tem que ter um estilo de vida simples, né? Por quê? Só pra dizer que é mais espiritual e tal? Não é. Eu acho que assim, tem um lado prático disso que é pra ter, que a Bíblia fala, né? Pra gente poder fazer o que o Novo Testamento fala, que é socorrer os necessitados, né? E sustentar a obra de Deus. Então são os dois motivos de contribuição que o Novo Testamento ensina pra nós. Socorrer os necessitados, os órfãos e as viúvas, e sustentar a obra de Deus, sustentar os obreiros, etc., sustentar a obra de Deus. E é interessante que na história, isso é até famoso aí, mas historicamente, quem sustenta mais a obra missionária são os que têm menos, não são os que têm mais. São os mais ricos, né? Isso é um alerta pra gente importante, né? O que a gente tá fazendo com o nosso dinheiro, o que a gente faz com o nosso dinheiro. Pobre sabe a importância daquilo que ele recebeu, né? Aquilo que ele tem, e vai usar com mais sabedoria, né? E você vê que as estatísticas de inadimplência, quantitativamente mesmo, muito menos pobre devendo do que pessoas com mais status financeiro, né? Por isso que as Casas Bahia fazem tanto sucesso, né? Eles vendem 24 vezes e os 24 meses a pessoa vai lá e paga certinho, sabe? A taxa de inadimplência da Casa Bahia é muito baixa. Porque o pobre sabe usar com sabedoria o seu dinheiro, né? Pergunta fica então, será que nós temos um padrão bíblico de vida, de estilo de vida? João Batista? Você sempre vai no... Cara, um padrão... Vamos ver outros padrões na Bíblia. O João Batista é tipo Golias mesmo, né? Solteiro, dava mambeira. Qual Golias, cara? O Creed.
O Bronco. Mas você vai nos patriarcas lá, cara, eles não é nada simples, não. Eu acho que não tem um padrão. Eu acho que não tem um padrão, porque o padrão, ele tem a ver com o coração, é onde tá o seu coração. Exatamente. Eu acho que essa é a questão, e aí é relativo mesmo, porque certo. A questão não é quanto você tem, qual é teu saldo bancário, mas é onde tá o teu coração. Eu acho que esse é o padrão bíblico. Jesus disse que não disse que era impossível os ricos entrarem no céu, disse que era difícil, né? Então, tem essa questão também que ele não tirou todos os ricos do céu e derrubou todos pro inferno. Ele falou que é difícil, então tem muito a ver com isso que você tá falando, meu Cassiano. Eu acho que a base de padrão é o coração. Onde está nosso coração, está o nosso tesouro. Então, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Então, eu acho que começa por aí, né? E falando com vocês, assim, de vida dessa cultura capitalista, a qual hoje o Brasil... Será que a gente pode colocar o Brasil hoje nesse meio dos americanos, dos chineses? Não sei se dos americanos, mas o espírito capitalista aqui impera fortemente. Fortemente, né? E vindo disso, a gente tem essa tendência porque a gente tem a visão, a gente visualiza isso o dia inteiro aqui. No Japão também, nos Estados Unidos também. A gente visualiza esse consumo, essa vida do ter o tempo todo, 24 horas. Nossos filhos, principalmente, né, assistindo televisão. Isso acontece o tempo todo. Então é muito difícil você desligar disso e estabelecer um padrão de simplicidade a qual você vive do que é necessário. Então é um projeto de vida. Luta constante, muita oração, com certeza, buscando direção de Deus nisso, né? Nós queremos que Deus sabe o que é melhor pra nós e sabe como nos dar uma vida digna, simples, sempre pensando em ajudar as outras pessoas, né? Colocando os outros na frente de nós mesmos, né? Por mais utópico que isso pareça, é possível viver porque a gente vê pessoas vivendo assim, sabe? Sim. A gente não tá Golias. A gente não tá falando de exemplos tão distantes. O Golias já morreu, não dá nem pra usar ele mais como exemplo vivo, né? Mas a gente conhece gente que vive assim. Assim, eu sei que precisa ter um dom especial pra isso, mas o dom vem de Deus, então a gente pode pedir isso pra Deus também. Coloco vocês aí de testemunhas, vocês e os ouvintes que estão aqui ouvindo também, pra puxar minha orelha quando eu for muito rico. Porque você sabe, né? Todo missionário, pelo menos alguns que a gente conhece, tem o projeto ministerial e tal, e sempre tem um projetinho por fora com o sonho de ele sustentar o seu ministério, né? Eu e o Cassiano estamos nessa onda. Então vamos ver. Mas vocês estão aí pra nos cobrar. Mas eu vou ganhar muito dinheiro e vou continuar na vida simples, cara. Olha isso, hein? Olha isso. Está gravado, hein? Igual o Lula falando do Maluf há 30 anos. Pelo amor de Deus. Paulinho vai adotar o Golias no nome agora. Tá sempre com isso em mente. Se você ouvir falar de um Golias bilionário, vai ser o Paulinho. Joia, mas você falou uma coisa interessante, Paulinho, porque como é que a gente vive essa dinâmica aí? A gente tem que pegar no pé um do outro, né? Chamar a atenção do outro, tal. E não é todo mundo que tá afim de permitir isso, né? Então, por exemplo, eu já vou dizer pro Pedro que, Pedro, esse Mac aí e tal, não, brincadeira. Que é isso, cara. Não, mas você sabe que é essa coisa do Mac, do iPhone, dá pura necessidade, né, Pedro? Pra mim cara. Pra mim é necessidade. Não, realmente, tem muito status, cara. Mas vou falar pra você, cara. O último gasto que eu tive com algum produto foi faz 2 anos, cara. Eu nunca mais comprei nada, cara. É sinal de que os produtos são bons, porque eu não tive necessidade. Nossa, Mac já tem 2 anos, cara. 3, cara. Mac vai fazer 3 já, cara. É verdade. O meu já tem mais de 2 também. Mas é um status muito assim, porque se você for ver exatamente uma configuração de computador parecido com o Mac atrás de um PC, exatamente parecido, você vai chegar nos mesmos valores, cara. Então, é muita questão de status, porque tá na mídia, porque é famoso. Você vai ver um Galaxy aí da Samsung, acabou de lançar, é o preço do iPhone, cara, sabe? Qualquer smartphone top, aí é o mesmo preço do iPhone. Então, o pessoal pega um pouco no pé. Você é um pouco fanboy de Apple aqui, mas... Mas, Pedro, no período que você teve o Mac aí por 2 anos, você já teria comprado 2 PC, entendeu? Então, pensa nisso. É verdade. Tem o custo-benefício, né? Eu tinha comprado um PC, vendi e comprei o Mac, cara. E tô com ele desde então, cara. Nunca mais tive esse problema. É questão realmente de pensar em custo-benefício, cara. Eu realmente pensei, cara. E tá rendendo, cara. Graças a Deus tá rendendo. Você devia pensar, o Golias teria o Mac? O que Golias faria no meu lugar, né? Em seus passos, o que faria o Golias?
O Paulinho vai querer ser rico lançando um livro que quer entrar no top 10 do segundo livro mais vendido do mundo falando sobre Golias, cara. Vida simples com Golias. Paulinho Caspari.